Boa noite, Thiago. Depois dessa mais resultado interessante, né, uma vitória importante para esse momento de recuperação do clube, muitos jogos o Curitiba tomava pressão, acabava tomando gol. Você diria que o Curitiba aprendeu a saber sofrer, aprendeu a aguentar a pressão do adversário? Bom, boa noite a todos, boa noite à torcida do Curitiba. Antes de mais nada, antes de responder a sua pergunta, a primeira situação que eu coloquei no vestiário para eles agora é que a gente mantém os pés no chão, né? Não ganhamos nada, também não perdemos nada, acabamos de entrar de vez no campeonato, né? O Curitiba, hoje o objetivo maior era a gente sair da zona com esse jogo, né? Mas teve o resultado do Goiás, então a gente não saiu da zona, mas chegou perto, né? O Curitiba entra de vez na briga, então foi um foco de uma nossa conversa ali dentro do vestiário, que a gente mantém os pés no chão, mantém o trabalho, vamos para o jogo do Botafogo, né? Vamos estudar o Botafogo agora e vamos lá com o pé no chão, muita humildade, da mesma forma, né? Ganhar, perder, empatar, ele faz parte do processo. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que a primeira situação que eu sempre falo é a questão do equilíbrio, né? Uma equipe ela precisa ter equilíbrio. Equilíbrio na fase defensiva, equilíbrio na fase ofensiva. Hoje a gente sabia que o Fluminense ia ter a posse. Nós trabalhamos assim, né? É uma equipe, como eu falei anteriormente, muito bem treinada pelo Fernando, uma equipe que já tem algum tempo com o mesmo comando. Eu acho que isso é uma grande vantagem que o Fluminense tem, a manutenção do comando, a manutenção do trabalho, né? E nós fomos muito mentalmente fortes hoje para o jogo, sabedores disso. E também sabedores de que nós podíamos explorar os pontos fracos que o Fluminense deixava. E nós fomos perfeitos no primeiro tempo. Obviamente que quando nós chegamos no segundo tempo, nós sabíamos até pelas trocas que o Diniz tinha no banco, o Fluminense ia empurrar a gente para trás, nós sabíamos disso. E aí entra a questão do equilíbrio, né? Você bem posicionado e sabedor do que você está fazendo ali atrás, dificilmente você é vazado. Obviamente que o Fluminense criou chances pela qualidade, que é um dos melhores times do Brasil, né? Mas o Curitiba soube se defender e a gente vem aprendendo a se defender de acordo com os adversários. Nós não mantemos um padrão de posicionamento, mas assim a gente faz o padrão de posicionamento em cima do adversário. E hoje, graças a Deus, mais uma vez a estratégia deu certo e, novamente, eu enfatizo, mérito total dos jogadores. Boa noite, Thiago. Uma vitória importante, né? Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje e a importância de manter essa invencibilidade de 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Olha, sobre a invencibilidade, é uma situação que, logicamente, que é gostoso, é bom, mas eu também não me iludo com isso, não. Eu sei que daqui a pouco a derrota ela pode acontecer num campeonato tão equilibrado como esse e adversários tão fortes, né? Então a gente tem que estar muito alinhado na situação de você não comemorar muito uma vitória e também quando vier a derrota você não achar que a terra é arrasada, porque o objetivo principal do Curitiba, como eu disse anteriormente, a gente ainda respira na zona do rebaixamento, o nosso objetivo principal é tirar o clube da zona do rebaixamento. Então esse é o foco total. Sobre a partida, uma partida muito movimentada, né? A gente sabia que o Fluminense ia ter a situação da posse. O Diniz ele coloca uma situação de jogadores, ele tem a vantagem numérica, principalmente nos cantos do campo, né? Onde nós fizemos os gatilhos de pressão, se você perceber bem, né? Então nós tentamos induzir o Fluminense ao lado e quando a gente roubava, a gente tirava a bola logo da zona de pressão e tentava encaixar os contra-ataques, foi o que aconteceu, né? Nos 2 gols nós encaixamos 2 bons contra-ataques. A semana ela foi trabalhada muito em cima disso. Logicamente que quando você olha o jogo do Fluminense, talvez você possa achar que com as mudanças de posicionamento a equipe fica desorganizada, muito pelo contrário. A equipe dele é muito organizada, só que tem as movimentações constantes. Se você estudar bem, você consegue entender a dinâmica, e foi o que nós fizemos, né? De facões curtos, né? E aí no segundo tempo, até com as trocas, o Diniz começou a povoar um pouco mais o lado oposto, apostando em bolas diagonais para deixar os extremos em 1 contra 1, né? Para ter o cruzamento na área, ele ter a vantagem disso. Por isso que foi a entrada dos 2 laterais, nós fizemos as dobras pelo lado, né? Para que a gente pudesse conter essa situação e também ter força para contra-atacar. Então foi um jogo de estratégia e hoje a nossa estratégia funcionou. Boa noite, Thiago. Aos poucos a gente vai começando a ver mais detalhes também presentes no seu trabalho, assim, né? E você falou, por exemplo, do time se adaptar, na forma de se defender. Nas escalações iniciais a gente está começando a perceber 2 sistemas principais, né? O quarteto ofensivo que você utilizou lá atrás, hoje fortalecendo mais o meio ali com o André, que é algo que você tinha utilizado também no segundo tempo lá em Belo Horizonte, né? Queria que você falasse um pouco mais dessas estratégias, de que forma aplicá-las, né? E também da ideia estratégica de colocar o Diogo, né, para estrear hoje ali com força física, inclusive no ataque.
Você falou bem, né? A gente trabalha muito em função do adversário, né? Só que o Coritiba ele tem um padrão de jogo já pré-definido, né? A gente tem comportamentos pré-definidos e movimentações pré-definidas. Eu também priorizo a posse, mas eu também sei das minhas limitações, né? Eu sei que esse jogo, o jogo A eu posso ter posse, o jogo B eu não posso ter posse, né? Mas em cima das minhas limitações eu tenho que potencializar os jogadores, né? E mostrar para eles aonde está o caminho para que a gente possa ganhar. Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado, então a gente é o jogo da estratégia, né? É um jogo de xadrez. E, logicamente, também que a gente conta com o quê? Com a subida de produção de alguns jogadores chaves na equipe, né? Jogadores que vêm jogando muito bem. Isso ajuda, né? A união do grupo, isso ajuda demais. E essa conexão torcida, Couto Pereira e jogadores, que é uma coisa que a gente resgatou dentro do nosso trabalho, era uma coisa importante, né? A gente tem que entender que o Couto Pereira é a nossa casa, nós podemos até perder aqui dentro, mas o adversário vai ter que suar sangue para ganhar da gente aqui dentro. Então a gente sabe que a nossa casa é a nossa força, né? A nossa torcida está junto com a gente e ela pulsa junto com a equipe, né? E quando eu trabalho nas variações, depende muito do adversário, né? Hoje eu quis fortalecer o meu campo por causa do próprio Fluminense, né? Uma equipe que tem um toque de bola refinado, uma equipe que trabalha muito as situações de lado com vantagem numérica, né? Então eu quis fortalecer o meio campo. E nesse jogo não encaixava o Marcelino por dentro, porque eu podia ter um jogador a menos nessa situação, né? E sim um tripé reforçado com Andrei, Bruno Gomes e Bianchi. E são 3 jogadores que jogam, eles marcam e jogam, né? E o Marcelino para a ponta era uma situação de ele só veio para a ponta para marcar. Se você perceber no jogo, quando a gente tinha a bola, existiam umas movimentações ali já pré-definidas que jogavam o Marcelino para dentro numa zona que ele se sentia bem. Então, eles fizeram muito bem o trabalho e eu fiquei muito orgulhoso, de novo. Tiago, boa noite. Com relação ao Diogo, é um jogador de força física, né? E o Diogo, ele pode jogar tanto de beirada quanto de centroavante. A ideia de ele vir de centroavante foi muito em função da escalação do Fluminense, né? A gente imaginava que viria o Nino e o Felipe Melo, né? Então a gente colocou um jogador de força ali para brigar pela primeira bola e segunda bola, e principalmente na hora que a gente pudesse fazer as saídas pela beirada procurando o fundo, que é uma situação em que a gente trabalha, ele pudesse sustentar essa bola para dar tempo da equipe sair, né? Então ele fez um trabalho excelente, foi por isso a estratégia e foi por isso que ele veio por dentro. Tiago, boa noite. Você disse que não quer comentar essa sequência de 4 jogos sem perder e, enfim, a derrota pode vir a qualquer momento. Mas, em termos de motivação, o que representa esses 4 jogos sem perder? E gostaria que você falasse como que era o vestiário no momento quando você chegou e como que está o vestiário hoje depois desses 4 jogos sem perder e depois dessa vitória diante do Flu. Eu acho que acredito, né, que toda vitória, todo resultado positivo que você tem fora, ele aumenta a consciência que o teu trabalho está sendo bem feito, né? Isso aumenta a moral dos jogadores, tanto psicologicamente falando, né? Isso aumenta a moral dentro do clube, dos funcionários, da torcida. Isso é importante, essa sequência de vitórias. Mas eu coloco uma situação muito mais importante do que a sequência de vitórias, falando especificamente de mim, é os pontos, né? O Coritiba precisa muito desses pontos, né? Hoje nós chegamos a 14 pontos, chegamos ali, se não me engano, estamos junto com o Bahia, né? Na porta para sair da zona, né? Então entramos ali de vez no campeonato, uma vitória para lá, uma vitória para cá, pode te colocar fora ou dentro da zona, né? Uma derrota para cá. Mas o importante é que os jogadores entenderam, e isso eu falei lá em Belo Horizonte, depois que nós empatamos com o Cruzeiro, que se a gente for organizado, se nós formos solidários, e se principalmente a gente entender que a gente tem que dar o algo a mais como identidade, aí nós podemos bater de frente com qualquer um. Eu acho que essa moral hoje, essa vitória hoje, ela nos dá moral porque nós enfrentamos uma das melhores equipes do Brasil, né, que é o Fluminense, uma equipe candidata a títulos, jogando Libertadores, né? Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo, mas como eu falei para você, e falei no vestiário, né? Pezinho no chão, porque não tem nada definido. É legal você ganhar do Fluminense, ganhar do jeito que foi, né? Mas a partir de amanhã já pensar no Botafogo e já esquecer essa vitória e pensar para frente, que é assim que nós vamos tentar sair da zona. Tiago, em uma resposta você falou de alguns jogadores que estão crescendo de produção e a gente viu o Bianchi encaixando muito bem nesse meio de campo, o Andrei como um primeiro volante, o Henrique também fazendo mais uma grande partida. Queria que você avaliasse, falasse um pouquinho mais dessas peças chaves que você citou e que encaixaram muito bem no time hoje à noite. Bom, o Henrique, vou confidenciar até uma conversa que eu tive com ele. O Henrique é um ídolo do Coritiba, né? Um jogador que
começou a carreira aqui, voltou aqui, ele tirou o Coritiba da Série B, ajudou a colocar o time na Série A, e eu gostaria muito que o Henrique terminasse a carreira dele aqui no Coritiba e terminasse de uma forma como ele entrou, aplaudida, de alto nível, entregando o melhor futebol, e ele está fazendo isso, né? Então eu fico muito orgulhoso dele. Com relação ao Bruno Gomes e ao Andrei, são jogadores que eu já conhecia lá do Vasco, né? Então eu sei muito bem aonde eles gostam de jogar e da maneira com que eles gostam de jogar. Então a adaptação ao meu modelo foi muito fácil, né? Porque eles também já tiveram contato lá no Vasco, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Então eu fico feliz com essa subida de rendimento de todos, né? Mas não só deles, né? Natanael, o Jamerson, hoje marcaram 2 pontas muito difíceis de ser marcados, e as trocas juvenilis nas pontas eram muito fortes, né? E eles sustentaram, não é fácil, né? Então eu fico orgulhoso do time de uma forma geral. Eu acho que todo mundo está subindo de produção, e aí o pessoal que está de fora também quer a vaga, quer jogar. Eu acho que essa competitividade dentro da equipe é muito saudável, com respeito sempre. E aí a minha função aqui como treinador é sempre ser o mais justo possível. Aquele que está melhor vai jogar, aquele que se encaixar melhor na estratégia vai jogar, sem vaidade, sem o eu, mas sim o nós, né? É isso que nós prezamos aqui agora. Ou muito a palavra estratégia. Falou que, inclusive, hoje você pensou o Coritiba justamente numa estratégia, levando em consideração o adversário, a forma como o Fluminense joga. Como ter essa estratégia para cada adversário, mas mantendo uma unidade, uma identidade? E qual é a identidade hoje do Coritiba? Olha, começando pelo final da sua pergunta, a identidade hoje do Coritiba é a identidade que a gente nunca deveria ter perdido. O Coritiba é raça, é tradição, é vontade, é entrega, é 100% o tempo inteiro. Cada dividida a gente está vibrando junto. É isso que a torcida espera da gente, é isso que nós temos que fazer. E os jogadores entenderam rapidinho isso quando eu chego aqui, né? Eles tinham isso dentro deles, e muitos jogadores sabiam como proceder nesses momentos difíceis. Eu apenas potencializei, né? Eles são os responsáveis, eu não canso de falar isso. Eles foram os responsáveis por fazer isso. Logicamente que existe a situação de exaltação do treinador, né? Você está ajudando, isso, lógico, eu ajudo como parte da engrenagem, mas o foco total, o mérito total é dos jogadores. Eles são os responsáveis, né? E, desculpa, qual que é a segunda parte? A primeira parte da pergunta? Na verdade, é o estudo, né? Você estudar o adversário, você entender como ele joga, né? As equipes, elas sempre seguem um determinado padrão, né? E quando você entende esse padrão, você começa a fazer a sua adaptação em cima deles, né? Logicamente que às vezes ela não funciona, né? Você tem esse jogo de xadrez, né? Mas os jogadores entenderam rapidinho que, independente de qualquer situação, independente de qualquer estratégia, a gente não abre mão de jogar e procurar o resultado. Isso é importantíssimo, independente se você está jogando dentro ou fora de casa, né? Você se adapta, você sofre muitas vezes, mas você não deixa de procurar o gol. E eu sempre falo para eles o seguinte: às vezes o adversário vai nos jogar para trás. Isso é normal do jogo, principalmente quando você enfrenta grandes equipes, que foi o caso de hoje. Mas uma coisa nós temos que ter dentro da gente o tempo inteiro: nós não aceitamos isso. Então eu tenho que pressionar o portador da bola. Eu sempre trabalho com eles com 3 tipos de defesa, né? Você tem a defesa passiva, que é uma defesa em que você somente balança em relação à bola. Você tem uma defesa ativa, que você balança e pressiona o portador da bola, e hoje nós trabalhamos com a defesa proativa. Eu balanço, eu pressiono e eu direciono. Então nós direcionamos o Fluminense para onde a gente queria, e aí a estratégia deu certo, os gatilhos de pressão funcionaram, nós conseguimos roubar e ligar o contra-ataque, e foi onde nós ganhamos o jogo. Tiago, boa noite. Hoje você está completando, né, 3 semanas ali no comando do Coritiba, e se você esperava esse sucesso tão repentino, né, uma sequência de jogos invicto, para um time que vinha, né, praticamente em terra arrasada, como é que foi esse início ali? Se você esperava, né, que você podia chegar a ter esse sucesso tão rápido, e também falar rapidinho como é que o grupo e vocês receberam a questão do Manga nesses últimos dias, até um pouco fora da área de vocês, mas se vocês, como chegou para vocês essa notícia e como você espera que seja agora o futuro dele aqui no Coxa? Boa noite. Bom, boa noite. Bom, sobre a questão de sucesso, eu, de coração para você, eu não ligo muito para isso. Eu acho que isso é consequência de um trabalho, né? Mas quando eu assumo o Coritiba, que eu venho para essa situação, né, de assumir interinamente o clube, a minha primeira preocupação era primeiro resgatar os jogadores, levantar a moral deles, porque eu conheço cada jogador que está aí dentro, enfrentei muitos deles. Esse não era
o nosso jogo, e os jogadores não eram assim como estavam sendo pintados ou sendo julgados, né? E a minha principal motivação quando eu peguei foi primeiro recuperar o ego deles, recuperar a motivação. E você vai ver bem que na minha primeira entrevista eu falei: a minha primeira situação é fazer o Coritiba jogar bem. Depois, jogando bem, pode vir os resultados se nós fizermos por merecer. Graças a Deus os resultados estão acontecendo, né? A gente também tem o pezinho no chão, como eu te falei, porque Campeonato Brasileiro, você ter 2 vitórias seguidas, 2 derrotas seguidas, isso acontece, é um vai e vem constante, né? Sobre a situação do Manga, eu particularmente, falando da minha pessoa, eu fico muito triste, né? Porque é um jogador importante para o clube, né? Mas eu fico mais triste pela pessoa, não o atleta, né? Mas pela pessoa, porque a gente pensa muito no ser humano, né? E eu espero que, bom, a justiça está aí, né? A gente não pode falar se é culpado, se é inocente. Essa é uma situação dele perante a justiça, nós vamos esperar para ver as investigações. E eu torço para o Manga ser o mais feliz possível, espero que tudo se resolva, porque é um excelente cara, um excelente jogador, e a gente torce para ele. Oi, Thiago, boa noite. Depois do jogo, a torcida te ovacionou, você agradeceu a torcida, até foi no gramado, bateu ali no gramado. O que passou na sua cabeça naquele momento que todo o estádio estava gritando seu nome? Eu fico agradecido, cara, assim, pelo carinho da torcida comigo, né? Eu desde quando eu cheguei no Coritiba, no Sub-20, eu recebia muitas mensagens de apoio, de carinho. Quando eu estava na Seleção Brasileira, a torcida Coxa Branca sempre estava me apoiando, mandando vibrações positivas. E o que passa pela minha cabeça de coração, cara, é que eles vão voltar para casa felizes. É isso que eu fico mais feliz ainda. Eu vou contar uma pequena passagem que marcou muito para mim esse ano. Eu ainda não tinha chegado ao profissional e teve um jogo em casa, eu não me lembro contra quem. E eu estava retornando para minha casa aqui em Curitiba e eu vi a torcida do Coritiba voltando para casa triste, embaixo da chuva. E aquilo para mim me marcou, e eu falei isso para os jogadores, eu falei: a nossa torcida ela não volta para casa triste, ela não volta para casa sem aquela sensação que o time deu tudo. A gente pode até perder, como eu falei, mas a torcida ela vai entender que o dia que a gente perder, vai ter um time lutador, um time que briga, um time que divide todas as bolas. É isso que a torcida espera da gente. Então, o que passou pela minha cabeça é que, graças a Deus, 35 mil pessoas aqui vão voltar para casa felizes e vão ter uma semana boa, e é isso que me move, é isso que me faz estar aqui, trazer essa felicidade para eles. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Os atletas se representam na quarta-feira, às 14 horas, no CT. Obrigado, gente.